O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da função que o sacerdote tem como intercessor. Isto é, ele atrai bênçãos para o povo. Pelo menos esta é a finalidade de um sacerdote segundo o coração de Cristo. Pois bem, diz aqui que Israel está numa grande seca, o contexto aqui é este: Israel está numa grande seca. Com a seca vem a fome, vem a doença, vem a morte. E Israel compreende que aquela seca e também os inimigos que se avizinham para invadir Israel e destruir a sua soberania, então eles compreendem que aquela seca e a aproximação dos inimigos são um sinal do castigo de Deus por causa da infidelidade do povo. Deus, então, envia aqueles castigos para que o povo, percebendo aqueles castigos, se arrependa dos seus pecados e retorne ao Senhor. Porque Deus não castiga para a nossa perdição. Deus nos castiga para a nossa salvação. Por quê? Porque os castigos de Deus neste mundo não são nada em comparação do verdadeiro perigo de perder a alma para sempre, por toda a eternidade, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, do joio que é lançado na fornalha ardente, que é um sinal do inferno. Pois bem, então Deus castiga o povo de Israel para que o povo se arrependa. Só que o povo está empedernido no seu pecado. Então, Deus levanta, e aqui o interessante é isso, Deus levanta Jeremias para que Jeremias interceda pelo povo, para que Jeremias peça a Deus aquilo que Deus vai negar. Mas Deus vai negar para que Jeremias tenha cada vez mais um coração parecido com o coração de Deus. Jeremias é uma figura imperfeita, mas uma figura de Cristo. Cristo é aquele que verdadeiramente alcança para nós toda sorte de bênçãos e todo o perdão. Pois bem, então Jeremias se levanta e começa a interceder pelo povo, e Deus parece resistente. Deus chega mesmo a dizer, nós estamos aqui no capítulo 17, no capítulo 14, a partir do versículo 17 do livro de Jeremias, mas se nós voltarmos uns versículos, aqui no versículo 11,
Jeremias começa a interceder, pedindo a Deus que afaste aquela seca, consequentemente que afaste a fome, a doença, a morte. E Deus diz que não, e Jeremias insiste em interceder, e diz aqui, Jeremias capítulo 14, versículo 11, o Senhor me disse, Jeremias dizendo, o Senhor me disse, não intercedas em favor do povo. Incrível, hein? Deus diz a Jeremias, não interceda, eu não vou dar, eu não vou conceder essa graça que você está pedindo. E Jeremias continua intercedendo. Por quê? Porque Jeremias sabe que Deus é bom, mesmo que as circunstâncias pareçam dizer o contrário, mesmo que Deus diga o contrário. Jeremias, ele quase que não aceita acreditar. Aqui lembra muito Abraão, lá em Gênesis capítulo 18. Deixa eu ver aqui se é 18 mesmo. Isso. Gênesis capítulo 18, quando Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma, que Deus vai destruir. E Abraão diz, Senhor, mas se houver 50 justos, o Senhor destrói? Deus disse, se houver 50 justos, eu não destruo. Aí Abraão diz, tá bom, Senhor, e se houver 5 a menos? Isto é, se houver 45, Deus disse, se houver 45, eu não destruo. Me desculpe, Senhor, mas se houver 40, o Senhor não vai, o Senhor é muito bom, o Senhor não vai condenar o justo da mesma maneira que o injusto. O justo não terá a mesma sorte que o injusto. A maldade não há de prevalecer. Livre o Senhor disso. Imagine, Abraão está ensinando a Deus, de uma maneira muito amiga, mas porque ele é um amigo de Deus, ensinando a Deus que ele é justo, ele não pode fazer isso. E Deus diz, se houver 40, eu não destruo. E Abraão continua, e se houver 30, eu não destruo. E se houver 20, eu não destruo. Tá bom, Senhor, eu vou dizer pela última vez, e se houver 10? Se houver 10 justos, eu não destruo. Percebe que Abraão, ele vai insistindo, ele chega mesmo até a inconveniência para alcançar as graças de Deus para aquela cidade. Mas a cidade era tão pecadora que nem 10 justos tinha para livrá-la da destruição. Pois bem, então, qual é aqui a característica principal do intercessor? Lembra que nós estamos fazendo essa introdução que nós queremos aplicar ao sacerdote. Qual é a característica principal do intercessor para que ele possa exercer a sua função? Ele tem que ser amigo de Deus. Ele tem que ter intimidade com Deus. E a amizade com Deus implica, para nós católicos que compreendemos o que é que este termo de verdade significa, implica estado de graça e uma vida de santidade, pelo menos de busca de santidade, para que você seja amigo de Deus. Ora, quando você quer algo muito importante, quando você quer alcançar algo de uma pessoa importante, é algo importante que só uma pessoa importante pode conceder, se você não tem intimidade com aquela pessoa, você pede que um outro, que seja amigo dele, que seja amigo dela, vá até aquela pessoa e peça em seu favor. Essa é a finalidade do intercessor. Pois bem, meus irmãos, quando um sacerdote, ele é amigo de Deus, ele exerce perfeitamente isso que Abraão e Jeremias exerceram. Ele alcança graças para todo o povo de Deus. Mas, quando um sacerdote não é amigo de Deus, ele atrai a maldição para todo o povo de Deus. No sacerdote, tudo é superlativo. Ou ele atrai muitas bênçãos, ou ele atrai muitas maldições. Mas a sua passagem pelo mundo
nunca é indiferente. No século XIX, quando Nossa Senhora apareceu lá em Salete, Nossa Senhora de La Salette, ela chorava pelos pecados do povo, o povo que tinha abandonado, né, que não observava os mandamentos da primeira tábua da lei. Quer dizer, eles não observavam nenhum mandamento. Mas Nossa Senhora chorava principalmente pelos pecados da primeira, contra os mandamentos da primeira tábua. Amar a Deus, guardar domingos e dias santos e não tomar o santo nome de Deus em vão. Pecados estes que às vezes nós achamos que, bom, são pecados, mas às vezes as pessoas nem confessam. Isto é, quando você diz a alguém, olha, faltar missa aos domingos é pecado mortal que leva ao inferno. Muita gente até se espanta achando um exagero. Como assim, gente? Pois bem, Nossa Senhora apareceu chorando, porque o povo tinha abandonado esses pecados. Porque os seus filhos, imagine, Nossa Senhora, nossa mãe, nossa terna mãe, ela diz, os meus filhos se comportam como cães à porta dos açougues durante a quaresma, para comprar carne. Na época, durante toda a quaresma, não se comia carne. E Nossa Senhora usa uma palavra tão dura. Mas por que Nossa Senhora usa uma palavra tão dura? Para amolecer o coração dos seus filhos. Por que é que Deus parecia tão resistente em não conceder a graça? Para mostrar ao povo a gravidade do pecado e para despertar no coração do profeta a misericórdia, tornando-o semelhante ao próprio Deus. Então Deus muitas vezes se manifesta duro, não porque lhe apraz ser duro, mas para despertar o nosso coração e para que nós compreendamos a gravidade dos nossos pecados, assim como Nossa Senhora em La Salette se manifestou tão dura, dizendo que seus filhos se pareciam a cães, para mostrar a gravidade dos pecados que eles estavam cometendo. Mas ela chorava não apenas pelos pecados do povo, mas também, e se não principalmente, pelos pecados dos seus filhos prediletos, os sacerdotes. Então ela diz, os sacerdotes, ministros do meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, isto é, celebrando a Santa Missa de qualquer jeito e os outros sacramentos também. E como é que se celebra de qualquer jeito os sacramentos? Quando você não está preparado espiritualmente. Seja, que terrível, se estiver em pecado mortal, celebrando os santos sacramentos, seja quando você, sem vida de oração, celebra de qualquer jeito as realidades mais santas que Deus confiou aos homens, os santos sacramentos, e de uma maneira excelente, o santo sacrifício do altar. Pois bem, então Nossa Senhora diz que os sacerdotes, ministros do meu filho, pela sua má vida, pela irreverência na celebração dos santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, das honrarias, dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança. Veja aqui que coisa terrível. Eles atraem a vingança de Deus sobre eles e sobre o povo. Bem diferente de Jeremias, que estava lutando para atrair a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. Bem diferente de Abraão, que estava lutando para atrair a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. Os maus sacerdotes atraem a vingança de Deus. Meus irmãos, nós somos católicos. Para um cristão não católico, isso pode parecer estranho. Para um pagão, mais estranho ainda. Mas para nós católicos, isso é muito claro.
Por isso que nós rezamos pelos sacerdotes. Por quê? Porque é caridade, mas porque também é sabedoria. Porque eu sei que se os sacerdotes forem santos, eles serão instrumento de bênção. Imagine, meus santos, que instrumento de bênção se tornou e ainda o é um São João Maria Vianney, um São Padre Pio, um São João da Cruz, São João Bosco, que nós conhecemos como Dom Bosco, um Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, um São Bonifácio, um Santo Inácio de Loyola, quem iremos celebrar amanhã. Isto é, um santo sacerdote, ele não atrai apenas bênção para os seus contemporâneos, sim, mas não principalmente. Ele é fonte de bênção para os seus contemporâneos e uma fonte de bênção para toda a igreja enquanto ela peregrinar sobre a terra. Então, é caridade rezar pelos sacerdotes, porque nós devemos querer bem aos nossos pais, é caridade filial, os sacerdotes são nossos pais, então os filhos têm o dever, têm a obrigação de rezar pelos seus pais, mas ao mesmo tempo é sabedoria, que se os meus pais forem santos, haverá mais chance de eu ser santificado, de eu me salvar, porque eles serão mais eficazes, eles serão mais destemidos, eles serão mais certeiros nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas orações. Rezar pelos sacerdotes para que eles sejam verdadeiros intercessores de bênçãos para as nossas paróquias, e aí vocês que acompanham pelas redes sociais, e vocês que estão aqui, para vocês que estão aqui o recado é bem direto, rezar pelos seus padres, mas não apenas pelos daqui, mas quando vocês rezam pelos seus padres e pelos padres do mundo inteiro, imagine aqui, vocês se unem a todo o corpo da igreja que reza pela santificação dos ministros chamados à santidade. E nós não temos ideia, meus santos, do muito que Deus faz com o pouco que nós a Ele oferecemos. Nós ouvimos isso domingo, que com 5 pães de cevada e 2 peixes, Jesus alimentou quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ele multiplicou com aquele tiquinho de pão, com aquele pinguinho de peixe. O muito com Deus, o pouco com Deus é muito. Você reza pelos sacerdotes, você oferece um pequeno sacrifício, uma pequena penitência. É pouco, porque você é pequeno, mas como você oferece com amor, Deus toma, assume e faz grande aquele pouco que a Ele você oferece. Pois bem, mas continua Nossa Senhora. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre as suas cabeças. Não se encontra mais uma pessoa para implorar misericórdia e perdão para o povo. A função do sacerdote, implorar misericórdia e perdão, assim como Jeremias, assim como Abraão, que não eram sacerdotes. Jeremias era profeta, Abraão também não era sacerdote. Imagine então se eles puderam interceder, e aqui é claro, né? Porque eu quero enfatizar o sacerdote, mas é claro que você, quanto mais de Deus for, mais bênção você atrai para a sua família. Você, quanto mais de Deus for, mais bênção você atrairá sobre os seus filhos, sobre os seus amigos, sobre a sua comunidade, sem dúvida, mas o sacerdote realiza isso de uma maneira superlativa, de uma maneira grandiosa. E é por isso que nós, católicos, precisamos rezar pelos sacerdotes, para que eles sejam dignos, para que eles atraiam, para que eles implorem misericórdia e perdão para o povo.
Não há, continua Nossa Senhora, as lágrimas. Não há almas generosas e dignas para oferecer o santo sacrifício em favor do mundo. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo pela redenção do mundo, atraindo bênçãos para o mundo. Mas Nossa Senhora diz que eles celebram, mas não são generosos nem dignos para realizar aquilo que estão realizando. E é para isso, meus santos, que nós rezamos, para que os sacerdotes sejam dignos, para que os sacerdotes sejam generosos, para que os sacerdotes sejam santos, para que os sacerdotes atraiam a misericórdia, o perdão, as bênçãos de Deus para nós, para a nossa paróquia, para as nossas famílias, para a nossa diocese, para o nosso país, para o mundo inteiro. Então, nós temos agora uma ocasião especialíssima para isso. Próximo domingo é o dia que nós reservamos para rezar pelos sacerdotes e de uma maneira, como todo primeiro domingo de agosto, e de uma maneira especial é até mesmo o dia 4, que é o dia do sacerdote, que é o dia de São João Maria Vianney, que não será celebrado por ser domingo, mas é o dia do sacerdote. E nós aqui, na nossa paróquia, e aí você que acompanha pelas redes sociais, você pode de alguma maneira se unir a nós, mesmo que na sua paróquia não haja nenhuma vigília pela santificação dos sacerdotes, mas você pode se unir a nós. Como? E aqui vale para quem acompanha pelas redes sociais, e vale, é óbvio, principalmente para nós que estamos promovendo essa vigília pela santificação dos sacerdotes. A vigília começa sábado, às 18 horas, e vai até o outro dia, domingo, antes da missa, às 7 horas da manhã. Pois bem, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um jejum. A primeira coisa, podemos e devemos nos preparar espiritualmente. Confissão. Precisamos estar em estado de graça. Então, confissão. Se você já está confessado, ok. Se não, você vai se preparar fazendo uma boa confissão para que você esteja na amizade com Deus. Lembra que eu falei que uma das características, a característica principal do intercessor é ele ser amigo de Deus. Então você vai ser intercessor dos seus sacerdotes. Você vai pedir a Deus graças para eles. Você vai pedir a Deus a santificação deles, dos sacerdotes. Você vai suplicar a Deus que conceda muitas graças aos sacerdotes, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos fiéis, para que nós sejamos dignos, para que nós sejamos verdadeiros intercessores, para que nós atraiamos graças e bênçãos sobre o mundo inteiro, sobre a nossa paróquia, sobre o povo a nós confiado, sobre a nossa família, sobre o mundo inteiro. Então, primeiro, confessar-se. Segundo, uma penitência que, quem sabe, fazer na sexta-feira agora, que já é um dia de penitência, abstinência de carne, e também alguma penitência pode ser feita, de você fazer um jejum. Para aqueles que têm condições, eu acredito que muitos tenham condição, um jejum a pão e água, a batata e água, em que você vai ficar até às 6 horas da tarde, oferecendo a Deus aquela sua pequena penitência. Ah, padre, mas eu não consigo. Então você faz pão, batata, algumas frutas, se sentir fome, e água. Ah, padre, mas eu não consigo. Tá bom, você faz até meio-dia. Ah, padre, mas eu não consigo. Olha, eu já estou desconfiando desse seu não consigo. Então tá bom, eu não consigo. Então você vai comer um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no almoço. E aí o jantar você faz normal. Ah, padre, eu não consigo. Vai ter vergonha? Ele não consegue? Aí você consegue, não vem com essa história. Comer um pouquinho no café da manhã e comer um pouquinho no almoço, todo mundo consegue. Mas eu acredito que a grande maioria consiga fazer um jejum generoso, um jejum de quem tem fé, um jejum de quem sabe que vai oferecer a Deus algo tão parco, tão pequeno,
mas que quando for assumido por Deus, se tornará algo tão grande e poderoso para a vida dos sacerdotes, e nós veremos reverberar em nós e sobre nós depois as graças por meio dos sacerdotes. Então vamos lá. Então você vai se preparar espiritualmente, confessando-se, se você precisa se confessar. Você vai oferecer uma penitência que lhe custe. Eu dei aqui o conselho do jejum. Você pode até acrescentar outras penitências também neste dia, pedindo a Deus pela santificação de todos os sacerdotes, por aqueles que já estão no bom caminho, para que perseverem e se santifiquem, para aqueles que estão no mau caminho, para que se convertam e se santifiquem, por todos os sacerdotes. E você virá no dia, vocês que acompanham pelas redes sociais, pode ser que vocês não possam, mas pode ser que vocês consigam visitar alguma igreja e fazer uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento na igreja, mesmo que o Santíssimo não esteja exposto. E se não for possível, você entra no seu quarto, tranca a porta e você reza. E você tira uma hora em que você oferece as suas orações pela santificação dos sacerdotes. Então, o jejum, a confissão pode ser feita antes, o jejum preferencialmente na sexta-feira, a oração principalmente, oração sempre, né? Mas aquela oração mais generosa no sábado. E para nós que aqui estamos, a partir das 18 horas. E peço, deem preferência aos horários mais difíceis, porque são nos horários mais difíceis que os sacerdotes caem, que os sacerdotes abandonam a oração, que os sacerdotes se afastam de Deus. Então você vai, eu vou às 18 horas. Tá bom, venha, louvado seja Deus. Mas será que você não poderia vir de madrugada? Será que você não poderia ficar, ao invés de apenas uma hora, ficar 1h30, ficar 2 horas e oferecer aquela dificuldade, oferecer também aquele sacrifício, oferecer aquela hora mais difícil, pelas horas mais difíceis pelas quais passam os sacerdotes. Por quê? Porque você é filho e deve rezar pelos seus pais. Por quê? Porque você é católico e você sabe que quanto mais santos forem os sacerdotes, mais instrumentos eficazes de santidade eles serão. Que nós então, meus irmãos, unidos aos santos sacerdotes da igreja e aos santos intercessores tão ricamente presentes nas Sagradas Escrituras, que nós nos unamos a todos eles, suplicando a graça da conversão e da santificação dos sacerdotes do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.